Fala tu! Meu nome é Lívia e esse é o Imersões Literárias. Eu vim aqui falar sobre um livro que marcou o iniciozinho da minha adolescência, em conjunto com um livro que nós já tratamos aqui no canal, já trouxemos, já falamos dele N vezes. A Marca de uma Lágrima é um livro do mesmo escritor, meu amado, querido Pedro Bandeira, e é o livro que inicia uma série. Sim, o Pedro Bandeira tem várias séries dentro do seu conjunto, dentro da sua obra, e essa é uma das séries mais festejadas no meio dos fãs, assim. É a série Os Caras. A gente vai conversar hoje sobre A Droga da Obediência. Se você quiser saber mais sobre do que trata esse livro, se é que um dia você já não ouviu falar sobre esse livro, puxa teu banco, bora papear. A Droga da Obediência é, como eu falei na introdução, o primeiro livro de uma série que vai trazer as aventuras de 5 jovens. Eles são adolescentes: o Miguel, o Calu, o Crânio, a Magri, e nesse livro já aparece um chumbinho. Eles estudam no colégio Elite e o Miguel é o líder do grêmio da escola, o Calu é o melhor aluno no teatro, o Crânio é o melhor aluno da escola, a Magri é uma super atleta e o chumbinho é o cara que saca tudo de tecnologia, de charadas, enfim. Eles se juntam, no primeiro momento nesse livro, só são os 4, né, os mais velhos, a Magri, o Calu, o Crânio e Miguel, e o chumbinho acaba se juntando a eles no decorrer aqui da história. E dentro dessa série, eles sempre serão aqueles que vão investigar o problema que está acontecendo, vão descobrir armadilhas, armações, vão descobrir as tramas que estão acontecendo, coisas até internacionais, como a gente vai falar em breve aqui, do Droga de Americana. E cara, eles são, como o próprio Pedro diz, eles são a forma como o Pedro nos enxerga. Nós somos eles. O Pedro nos vê, nós jovens e de todas as idades, apesar de esse livro ser um livro infanto-juvenil, o Pedro nos vê com essas características, com essa força, com essa determinação, com essa garra, essa vontade de querer mudar o mundo. Isso é bem a cara dos caras. E é a coisa mais linda, assim, quando você pega um livro em que você se projeta nos personagens e você fica, eu queria ter a inteligência de, eu queria ter a sagacidade de. E isso é bem o que acontece a partir desse livro, Droga da Obediência. Falando sobre a história, os alunos do Colégio Elite e de outros colégios de nome ali em São Paulo começam a perceber que existem alguns dos seus alunos sumindo, desaparecendo. Isso é até levado para os jornais. E esses alunos que desaparecem têm características assim bem singulares. São bons em esportes, ou são bons comunicadores, ou são bastante inteligentes. Isso intriga o Miguel. Ele começa a juntar várias informações de vários jornais sobre esses sumiços de outras escolas, ainda não tinha atingido o colégio deles, que é o Elite. Junta o pessoal, como eu falei, primeiro os 4, depois é que o chumbinho aparece, porque ele é um enxerido. Junta o pessoal para conversar e propõe que eles investiguem. E eles até no primeiro momento ficam, mas Miguel, aqui do Elite não desapareceu ninguém. Até que eles ficam sabendo que um cara que é meio bad boy, assim, mas é um cara atleticamente bem encorpado e tal, o Bronca desaparece. E nesse meio tempo o chumbinho se faz conhecer para os meninos, né? Ele acaba invadindo uma das reuniões secretas dos caras, porque ele já vem de muito tempo, eles não são da mesma turma, o chumbinho com os outros meninos, a impressão que dá, isso não deixa claro no livro, mas é como se fosse assim, os 4 fossem do ensino médio e o chumbinho fosse do fundamental. Ele é o mais novo. Ele fica muito tempo observando os passos, os maneirismos de cada um. Ele invade essa reunião. O Miguel tenta dar um jeito de descartá-lo, não consegue. E por vias tortas o chumbinho entra na equipe, vamos dizer assim, né? Entra no grupo por vias tortas. Daí eles começam a investigar.
e eles descobrem que são sempre assim, 2 alunos de cada escola que desaparecem de forma misteriosa. O primeiro é um bronca, e aí eles tentam, para conseguir ir até onde esses alunos estão, para poder ter alguma pista, descobrir o que está acontecendo, eles tentam infiltrar o chumbinho. O chumbinho fica super, vou participar de uma missão super perigosa. Ele é muito destemido. Eles tentam infiltrar o segundo desaparecido do Elite. E por detrás disso, quem é o mandante dessa situação fica meio assim, mas eu não mandei buscar esse menino. Ou seja, você tem aí uma trama de desaparecimentos, de mistério em que esses meninos vão se propor a investigar. Qual é o da droga da obediência, né? Vou até ler aqui para você. O cara por trás disso tudo se chama Dr. QI. Ele é um cara rico, influente, super inteligente e que quer desenvolver um remédio, uma droga mesmo, que possa quase que transformar seres humanos em máquinas que só obedeçam, que não tenham controle próprio, que não tenham vontade. E ele monta toda uma fábrica, todo um esquema, contrata um químico chamado Mário Casperides para desenvolver essa medicação. Nesse primeiro momento, a droga da obediência, isso Pedro faz magistralmente, você começa a questionar se a droga da obediência é tão ruim, porque é apresentada como uma medicação que vai controlar os impulsos das pessoas, né? Assim, pessoas que são descontroladas, pessoas que precisam de algum tipo de sedativo, mas que não fira o cérebro, o sistema nervoso, nem nada disso. Você fica assim, mas a droga da obediência não é tão ruim. Depois que você descobre quais são as reais intenções do Dr. QI, aí você começa a pensar, realmente isso não é legal não. E assim, o livro vai se desenvolver na medida que os meninos vão tentar entrar em contato com esse mundo do Dr. QI. O Dr. QI vai perceber que está sendo vigiado, invadido, não sei o que, e vai revidar. E aí eu não vou contar mais nada da história para não dar spoiler. Mas eu vou te ler aqui esse capítulo 2 aqui, Uma Droga Mais Que Perfeita. Sozinho no laboratório da grande indústria multinacional de produtos farmacêuticos Pen Control, o bioquímico Mário Casperides ajeitou os óculos e conferiu mais uma vez suas notas. Tinha passado a noite inteira submetendo os coelhos aos mais diferentes testes e agora não tinha tempo para sentir sono. Incrível, mas parecia que suas piores suspeitas se confirmavam. Os coelhos estavam imóveis na gaiola em frente às mais gostosas cenouras e folhas de alface. Mesmo depois de um dia inteiro sem alimento, os coelhos não se dirigiam à comida sem uma ordem. Assim tinha sido com os porquinhos da Índia, com os cães, com os gatos e com os macacos. Com o financiamento, com o patrocínio da Picontrol para suas pesquisas, seu sucesso foi absoluto, Casperides. Cortou a voz do Dr. QI. Detalhe que o Dr. QI não aparece. Nós não conhecemos a face do Dr. QI até um certo momento da história. Ele se comunica com as pessoas via rádio. Como se fosse assim, a rádio corredor, tá? Ele está dentro de um grande Big Brother, assim ele consegue observar tudo dentro da fábrica que ele tem. Depois de um tempo a gente vai descobrir como é essa fábrica e aí ele se comunica com as pessoas via rádio. Depois também de um tempo a gente vai saber quem é o Dr. QI. Com a droga da obediência haverá grandes progressos no tratamento dos loucos furiosos. Sim, desculpe, Dr. QI, mas parece que eu não estou sendo claro. O que eu quero dizer é que a droga tem um efeito devastador sobre a personalidade das cobaias. Parece que a vontade se anula. É claro que eu pretendo fazer agora alguns testes com outros animais maiores. No entanto, outros animais maiores, Casperides? Que tipos de animais? Estou pensando nos grandes orangotangos, em cavalos, touros e até feras como ursos, leões. E seres humanos? Perguntou o Dr. QI. Então, daí a gente vê que é engendrada uma trama em que esse personagem, esse antagonista, quer anular a vontade dos jovens e fazer deles o seu exército para os seus próprios
para as suas próprias vontades escusas, sabe? E é contra isso que os meninos vão lutar. Assim, chega a ser meio bobo falar o que eu acho do livro. Eu simplesmente amo essa história. Mistura investigação, ação, aventura, romance, por incrível que pareça, tem romance aqui também. Ou seja, todo tipo de trama que te empolgue, sabe? Essa capa aqui é uma das capas mais conhecidas. Não é a primeira capa, não é a capa das primeiras edições. Antigamente, a Editora Moderna, nos livros do Pedro, pelo menos, tá? Faziam as capas com fotos. Marca de uma Lágrima também era assim. Mas essa capa que foi... Eu estudei, eu li esse livro na escola, lá com os meus 13 anos. Perdi o livro, incrivelmente, perdi. Anos depois eu fui ao sebo, encontrei e fiz questão de conseguir a mesma capa que eu tinha quando eu comprei o livro a primeira vez, lá, sei lá, 1 século e meio atrás. Eu fiz questão de pegar a mesma capa. Agora as capas estão diferentonas, estão coloridas, não sei o que, mas eu tenho um apego, assim, um amorzinho por essa capa. E por que eu te recomendo ler esse livro? Para qualquer idade. Primeiro, porque é Pedro Bandeira. Eu já confessei aqui o meu amor por esse escritor. Eu acho o Pedro um cara super inteligente. É um cara que demonstra pelo leitor carinho. Você já entendeu isso? Tipo, o cara tá escrevendo, mandando amor para você. Isso é muito surreal. Você sente o carinho dele, conforme ele constrói os personagens, conforme ele constrói a história. Ele tá te demonstrando carinho, ele não te deixa perdido. É o tipo de leitura para aquela tarde que você não tem nada para fazer, absolutamente nada. Você tá morrendo de tédio. Você tá na fila do banco, como se hoje em dia alguém ainda fosse ao banco, mas muita gente vai ao banco. Você tá na sala de espera do dentista, ou quem sabe de outra coisa. Você não tá, sabe, não tá fazendo nada. Você pode se dedicar, você vai ver o carinho com que ele constrói essa narrativa, sabe? Da forma como ele apresenta personagens que poderiam ser, assim, planos, só perfeitos, sem nenhum tipo de desvio. Mas não, ele consegue, mesmo sendo um texto de infanto-juvenil, no caso, né? Porque a gente lê com 12, 13 anos por ali, ele consegue mostrar que alguns dos meninos em algum momento vão dar uma escorregada. Eles não vão ser tão, assim, geniais. Isso é maravilhoso, porque aí você que está lendo pode refletir, né? Você pode se projetar neles e entender, bom, se o Miguel, que é um líder nato, consegue fazer isso, então eu não sou tão ruim assim. Coisas que adolescentes pensam e que algumas outras pessoas também poderiam pensar. O livro é curtíssimo. Na versão de hoje, né, nas edições mais recentes, ele está um pouquinho mais grosso, mas é por causa da diagramação, mas o texto é super rápido. De novo, a linguagem é tranquila, você não vai ter problema algum para entender, você vai se divertir, você vai rir, você vai ficar amedrontado. E, cara, é clássico. Se a gente já pode dizer que existem clássicos da literatura infanto-juvenil no Brasil, com certeza a Droga da Obediência faz parte. Eu sou apaixonada, aliás, por todos os livros dessa série. Dá uma chance, mano, dá uma chance para Pedro Bandeira, dá uma chance para Droga da Obediência, pro Miguel, pra Magri, pro Calu, pro Crânio, pro Chumbinho. Dá uma chance para esse tipo de história, para qualquer idade. Tá bom? Vou ficando por aqui. Te agradeço por estar até agora aqui comigo. Te peço teu like, assina o nosso canal, aperta esse sininho aí para receber notificação toda vez que eu colocar um vídeo no ar. A gente se vê sexta-feira que vem. Um beijo, até lá.